Saudações, pessoal! Vocês sabem que Dodge é a minha paixão. E no Garagem Vlog de hoje a gente dá sequência à série de matérias que eu vim fazer aqui no Museu Dodge, mostrando o Museu Dodge e os destaques aqui dos carros nacionais, essa linha Dodge que tem tanta história no nosso país. Confere aí. Bom, Elote, tudo que você vê nesse galpão aqui foi feito na fábrica da Chrysler de São Bernardo do Campo, né? Podia falar que são só Dodges nacionais, mas tem um Cinca ali, esse Regente Cinca, ele ainda é Cinca, né? A partir de agosto de 67 ele passa até a plaquetinha Chrysler, mas ele também foi feito na mesma fábrica, né? Foi a fábrica que a Chrysler comprou quando veio para o Brasil. Aqui está um pouco fora de ordem, porque a gente está precisando fazer uma boa arrumação aqui no galpão, mas inicialmente eu estava colocando os Chargers na ordem. Então você tem aqui um Charger 71, né? Esse carro aqui, ele sofreu um pequeno acidente em 74 e depois nunca mais ele foi usado. E eu, Desde 74? Desde 74 ele parou. O último licenciamento dele, está aqui no meu primeiro livro, o último licenciamento dele é 16 de julho de 73, né? E eu achei esse carro na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. E aí o cara tinha prometido já o carro para alguém, o menino pegou o carro. Resultado, jogaram o carro num pasto, numa fazenda em Cachoeira do Sul, né? Nossa! E aí depois eu consegui comprar o carro, tal, fui buscar o carro lá no meio do nada, né? 200 e tantos quilômetros de Porto Alegre. E aí a gente trouxe o carro para São Paulo. O carro realmente era muito bom, você não vê, não tinha nada de corrosão, praticamente nada, não tinha massa, não tinha nada. A gente restaurou o carro, esse carro já está uns 10 anos restaurado. E um carro que rodou 54 mil quilômetros só. Então, é um Charger 71 4 marchas, né? Aqui do lado dele é um Charger RT 71, né? O primeiro ano. O primeiro ano dos Charger, né? Na versão básica, na versão RT. Esse carro especificamente, ele é um cinza Bariloche, é uma das 4 cores para RT. E esse carro nunca foi restaurado. Ele tem uma tinta que já tomou umas demãos de tinta ao longo do tempo, mas ele tem ainda o vinil de fábrica, né? Ele tem as faixas adesivas de fábrica, né? Então eu preferi manter ele como ele está, até com alguns ralados na faixa, mas com a faixa original. Sim. Como um testemunho de época, preferi isso do que ser mais um carro restaurado, né? Não, sem dúvida. Aqui tem uma dupla de RT72, aqui é o RT72 verde garapé. Esse carro é um carro totalmente sem restauração, esse carro não tem nem retoque. E aqui um RT72 cinza fênix, que esse carro foi todo feito, a gente tirou debaixo de uma árvore lá no Rio Grande do Sul, o carro foi desenterrado, né? E a gente fez o carro todo de novo, né? Então um carro totalmente restaurado e um carro sem restauração. Aqui um RT77 branco Valência com vinho, né? Minha combinação preferida. A combinação quase a que você saiu da maternidade, né? Sim. Então ele tem o vinil, esse vinil a gente conseguiu o vinil New Old Stock, né? Vinil novo de estoque antigo, o vinil de fábrica mesmo. O carro tem os bancos de couro. Essa maçaneta tá meio chatinha, disso que parou. Ele tem os bancos de couro em couro vinho, né? E é uma combinação bem bacana aí que eu acho bem legal, essa combinação, né? Aqui demais, né? Tem o irmão dele ali na frente, que é um 77 vermelho Veneza com interno vinho e teto vinho, né? Como os americanos chamam Triple Wine, né? Vinho com vinho com vinho. Sim. E a gente pulou aqui um outro RT72, um marrom castanha, né? Esse carro é legal, você está falando que é o único. Esse carro eu busquei, você é de Rio Claro, né? Sim, eu sim. busquei esse carro em Rio Claro. Esse carro Nossa, fantástico. Eu peguei ele em Rio Claro. Tem uma história bem louca desse carro, mas uma hora eu conto, porque a gente não sai daqui hoje. RT78 vermelho Verona, né? Aquele que tem meio teto branco. E aqui 3 RT79 nas 3 configurações que existiram. No lançamento era só o azul claro com azul escuro interno azul, bege marrom com interno bege. Março de 79, a Chrysler lançou uma versão um pouco menos espalhafatosa, prata com preto interior preto, né? Era uma versão mais... um pouco mais discreta. Mas assim, não foi discreto enough, né? Tanto que no ano seguinte eles tiraram a pintura 2 tons e tiraram as persianas traseiras, e o RT80 ele tem um tom só e não tem mais Tem até uma propaganda do RT80 aqui. Velha, a cópia velha, né? Sim. Então ele era assim, bem mais despojado, né? A gente pulou no caminho
A gente pulou no caminho o RT76 Castanho Araguaia. Ah, esse tem vídeo no canal também. Acho que tem, cara, eu nem lembro direito. O RT75, esse aqui tem, que nós levamos lá pro seu Alfredo ver o carro depois de pronto, Sim, né? esse vídeo eu assisti também. É, o RT75 vermelho Azteca, né? Ali do outro lado, um Charger LS 74 branco Ipanema, carro relativamente raro. E ali atrás o GTX vermelho Indianápolis, né? 69, como todo o GTX, né? Aqui nós temos um RT71 amarelo boreal, o carro foi imortalizado no filme Roberto Carlos. Sim, né? Esse filme, para quem assistiu o filme, né? Eu até acho bem legal. Eu acho assim, difícil quem não assistiu esse filme, né? Sim, então... né? E esses pneus Redline aí, essa faixinha. A fábrica dele era Redline. Aquele lá que é um sem restauração, ele tem o step de fábrica ainda Redline. Ah, incrível. Esse aqui é um Redline moderno, radial, americano, né? Que o pessoal usa para os carros restaurados e tal. Mas no porta-mala daquele carro ali tem um original. Super Águia Redline original. Né? Ah, fantástico. Aqui RT73, branco espuma marinha. O nome das cores que é legal, né? Não basta ter uma cor legal, né? O nome tem que refletir a cor. Aqui um Gran Coupé 75 vermelho Azteca. Um carro também sem restauração, só teve uma pintura externa, tem vinil de fábrica, interior todo de fábrica. E aqui se você vier daqui, ó, você vai ver o Gran Coupé 75 vermelho Azteca e o RT 75 vermelho Azteca, né? Ah, sim. Os dois carros no mesmo tom. Estou te mostrando aqui o interior desse carro aqui em Jersey, né? Esse carro é bem legal, automático, com ar, um carro super usável no dia a dia aí, né? Você sabe que em termos dinâmicos, os Dodge Dart envelheceram bem, né? Você pega um carro desse, principalmente automático, é um carro que você usa na cidade, assim, muito, muito bem, muito tranquilo. Diferente de outros carros que você fica... Alguns carros até mais antigos, você atrapalha o trânsito até, né? Sim, sim. Esse é um carro super usável até os dias de hoje, né? Não, fantástico. Você falou o detalhe do vinil também. O vinil, né? O vinil, ao contrário do vinil do Dodge Dart normal, que vinha até a calha, esse é o vinil halo. Eu não sei se esse nome é um batismo do designer ou se é o nome do vinil mesmo, mas ele morre aqui um pouquinho antes, né? Sim. Então você tem essa faixa na cor do carro, entre a calha e o friso do vinil. Dá um charme a mais, né? Sim, não, muito interessante, aqui, muito, né? muito legal mesmo. Esse carro aqui é um carro que acabou fazendo muito pouco, e 75 foi o último ano dele. 75 foi o último ano do Gran Coupé, do LS75 que está lá fora, que a gente vai mostrar, e do SE75 que está lá no fundo, né? Seguindo que tem bastante coisa aqui ainda. Aqui tem mais dois RT71 amarelo boreal. Esse aqui é um carro unrestored, né? Ah, fantástico. Um carro totalmente original. Inclusive, segundo o filho do menino que me vendeu o carro, né? O filho do único dono, né? O pai dele tinha falecido e tal. O pai dele só andava armado. Cada vez que ele saía do carro, ele levava um pedaço do couro junto, que a arma dele puxava para lá. Ao longo de 30 anos, né? Bem anos 70. E aqui, que eu falei, o headline de fábrica, né? Que é o Super Águia. Fantástico. Né? O step ainda original. Esse carro aqui é um carro muito legal, apesar dele não ser muito vistoso. Ele é uma baita referência para restauração. Né? Sem dúvida. O adesivo do macaco original tá sem descascado, sem nada. Se você precisar um dia reproduzir fielmente a cor, tal, tá tudo aí. Então é um carro que é bem bacana para esse fim. Sim. Já esse carro aqui tá no meu segundo livro, o livro que eu te dei no carro. Sim. Esse carro aqui era daquele playboy conhecido, o Inácio Loyola. Uma vez eu falei com ele no telefone, ele brigou que eu chamei ele de playboy. Então era de um cara famoso do Rio de Janeiro dos anos 70. E esse era um carro de pega dele. Sim. E é um carro que ele tirava racha lá e tal. Uma hora ele cansou do carro e deu pro Luizinho, que é o mecânico dele, que tinha uma oficina na zona oeste do Rio, lá no Campo Grande. O que o Luizinho fez? O Luizinho cortou o carro para fazer uma picape para levar motor e câmbio no porta-mala. Putz. Então quando eu comprei esse carro, ele estava transformado em picape e a gente reconstruiu toda a parte traseira dele, né? Nossa, incrível. Compramos um teto novo, a parte traseira, X do banco, as caixas de roda e tal. E a gente recuperou o carro ficou super, super legal, super bacana. Um carro que tem um super orgulho de ter restaurado ele. Muito aqui legal. Um RT71 também, na cor vermelho chavante, né? Então você tinha um RT71 em 4 cores, amarelo boreal, vermelho chavante, cinza bariloche está lá na frente e o verde tropical que eu não tenho, que é o verde abacate. Sim, o verde abacate.
Poucos anos a Chrysler usava a mesma cor de um ano para o outro, tá? Sim. 71 para 72 algumas cores se repetiram. Então o vermelho chavante saiu em 71, mas saiu em 72 também. Então aqui o RT71, um RT72. O que é legal é essa mudança de faixas, né? São as mudanças de faixa. Detalhe né? fosco aqui também. A faixa que passa a ser aqui no capô, a faixa que passa a pegar a lateral inteira, né? Todos os anos mudava as faixas do RT. E poucos anos você tem repetição de cor de um ano para o outro, né? Aqui é um caso, como estão na mesma tonalidade, fica mais fácil de você ver as diferenças, né? Sim. Então para 71, 72 era o vermelho chavante, eles mudaram o índio, mas não saíram da etnia, e aqui virou 73, o vermelho passa a ser o vermelho índio, é um vermelho um pouco mais claro, né? E esse aqui é um RT73 vermelho índio. Mudaram essa grade também, né? A grade passa a ser separada, né? Passa a ser duas metades, né? Tem esse óculos aqui e ela com um elemento quadriculado. 74 ela repete, o nosso 74 está em São Paulo fazendo um serviço. E para 75 ela deixa de ser quadriculada e passa a ter só os elementos na vertical, que a grade ficou mais conhecida, né? Sim, esses são lindos demais. E aqui você tem um casal em raio-x, né? Um RT75 dourado com faixa preta e um preto com faixa dourada. Fantástico. Aí esse que a gente estava falando, que não é uma designação oficial, né, mas que o pessoal chama de Triple Black. Nos Estados Unidos chama de Triple Black, aqui a Chrysler no Brasil nunca chamou isso, como a GM nunca chamou Opala nenhum de Chateau, tá? Isso é uma propaganda brincando de Chateau Commodoro, Safra 78, mas o interior era interior vermelho, nunca chamaram o interior de Chateau. Aqui um LS75, né? É um carro bem raro, um carro um de 55. Esse carro eu conheci ele numa reportagem da revista Oficina Mecânica, acho que no final dos anos 80, né? Falei, nossa, mas que carro raro, um Charger que não é RT75, esse emblema boiando sozinho, sem ter o RTzinho do lado, né? Sim. E eu fui comprar o carro, sei lá, 10, 15 anos depois, né? Aqui no meio, Charger LS74 preto, carro bem raro. Na propaganda da linha 74 eles mostram o Charger LS preto também, só que aquele carro em questão era um carro com banco inteiriço 3 marchas, né? Esse carro é um carro com banco separado de 4 marchas. Aqui um carro bem raro, o GTX 69 na cor bronze turbina, né? A gente sabe de 2 sobreviventes. E esse carro tem um negócio legal, Belotti, que é o seguinte, para 69, a Chrysler tinha nos Estados Unidos o Plymouth GTX, né? O GTX, que tinha exatamente esse mesmo esquema de friso e a cor preta embaixo, né? O Pentastar já do lado direito também, como todo produto Chrysler até bem recentemente. E aí a Chrysler do Brasil fez o seu esportivo com o mesmo esquema, com a mesma sigla GTX do americano, o mesmo esquema de cores, né? Mas para carros totalmente diferentes, não tem um parafuso em comum. Sim. E o legal é que eles colocam essa calotinha saiu só no GTX, usando Chrysler do Brasil como marca, né? Sim. A marca Chrysler do Brasil, então é um negócio bem pitoresco aí, né? Ali um Esplanada 68, 2 faróis, né? Um carro sem restauração também, um carro interessante. Ali atrás, um SE75 amarelo e o Dodge Dart Coupé 72. Aqui tá tudo errado, né? Porque o meu conceito quando fiz isso, agora está fazendo 10 anos que a gente inaugurou esse galpão, agora em outubro faz 10 anos que a gente trouxe os carros para cá, a ideia é que isso aqui ficasse tudo livre, Sim. e cada carro saísse. Tá. O problema de espaço, os carros foram continuando sendo restaurados, foram carros que a gente foi adotando ao longo do tempo. Faltou espaço, o jeito que a gente teve foi de encher o corredor, né? Para economizar. Gerir uma coleção grande é gerir escassez, né? Sim. Por mais dinheiro que alguém possa ter, nunca vai ser suficiente para você fazer tudo que você precisa de todos os carros. Então a gente vai administrando escassez. Recurso para fazer todos os carros é super complicado. Tem carro que tem 10, 15 anos esperando a vez dele ser feito. E aí o que a gente pode economizar com estacionamento, com aluguel de galpão, não sei o que, infelizmente a gente teve que pôr os carros aqui. Sim. Quem pagou o preço disso são os carros que estão mais para o fundo, que a gente acabou funcionando com menos frequência, né? Um dos carros mais legais aqui do acervo que eu achei, a gente passou por ele agora, é esse Pantera Negra. Tem o vídeo aí no canal do Badolato. É um Charger RT78 encomendado dessa forma. Olha o detalhe dos faróis amarelos, né? Um carro que foi encomendado todo preto.
não só o vinil preto, como também com os faróis amarelos. Olha que detalhe muito bacana, né? Quando a gente nota aqui, ó, Charge RT, meio teto de vinil, e ele todo preto, não só a frente, como, né, a cor da carroceria principal, como também o vinil. E o detalhe aqui, Chambord alto, uma das concessionárias mais conhecidas quando se fala de Dodge aqui no Brasil. Esse adesivo da Chambord alto é clássico. Já vamos falar sobre esse carro. São Paulo ficava na Padre Marchetti com a Nazaré, né? O bem ali, né? Se você passa lá hoje, tem um convento de freira, tem umas roseiras da freira. Você fala, mas onde é que ficava isso? Ficava lá onde estão as roseiras hoje. Tinha um showroom montado lá. Fantástico. E descendo a Padre Marchetti do lado direito é onde era a oficina, né? Sim. Então você passa hoje, não dá para imaginar que tinha uma concessionária lá. Sim. E tinha, né? Bom, esse carro é um carro legal, fiquei super orgulhoso de restaurar ele. Esse é um Magnum 79. Esse carro foi o último carro do Raul Seixas, né? Então aqui está uma foto dele com o carro. O chassi dele 89.969. Proprietário anterior Raul Santos Seixas, né? Então foi o último carro. Ele vendeu esse carro em 9 de fevereiro e faleceu em junho de 89. Junho ou agosto de 89. Julho de 89, talvez. A gente encontrou o carro assim, o carro ainda com essas rodas, são umas rodas de umas rodas aftermarket muito raras, muito pouco comuns, né? Então, além do chassi, era uma prova aí que o carro era dele mesmo, sim. A gente restaurou o carro todo, tá tudo funcionando, inclusive toca fita. Tem uma caixinha de fita só com fitas do Raul Seixas aí. Bem nostálgico. Tem gente que diz que andando no carro ouvindo chegou a sentir umas coisas meio esquisitas. Mas aí é o poltergeist de cada um. Não, e é mais engraçado porque ele escolheu uma configuração bem americana, né? Ar-condicionado, automático. Automático e Sim. tal. Ele tinha uma coisa de gostar de americanos. Sim. Ele casou acho, com 2 americanas e tal. Então esse é um carro que foi dele aí. Tem alguns relatos na internet, se você procurar, onde fala de um Dodge Dart branco, né? O cara fala, cheguei numa casa que ele estava em Caraguatatuba, tinha um Dodge Dart branco dele parado na garagem em 82, na verdade não era um Dodge Dart, era um Magnum, né? Mas você tem vários relatos que falam desse carro por aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente mostrou o Magnum branco e bege, né? E o branco e bege é a configuração mais comum. 90% dos Magnums eles são branco e bege. E eu só comprei esse carro branco e bege porque era o carro do Raul, tal. Quando eu estava montando a coleção, eu não optei pelo branco e bege, nem pelo branco e preto, que é a segunda mais tal, mas pelo branco e azul, né? Que é uma combinação bem rara. Acho que eu conheci 3 carros nessa configuração até hoje. Então ele é branco com o teto de vinil azul. Com o interior azul, cinto de segurança azul, tudo azul, né? Volante azul, automático com ar, então era o carro mais completo que você podia comprar nesta época, né? Se você comprasse ele meses depois, ali é um carro igualzinho, só que azul escuro, com as mesmas faixas azul, com o teto azul, então o azul estelar e o branco panha, né? Se você quisesse esperar um pouquinho mais, alguns meses depois, a Chrysler lançou o primeiro carro nacional com teto solar elétrico de fábrica. Então, o Magnum saiu a partir de abril de 79 com a opção do teto solar elétrico de fábrica. E aí era o carro mais completo que você efetivamente podia ter. Esse especificamente é um 81. E os Dodge 81, eles têm uma particularidade que beira o bizarro, né? A gente acostumou, mas quem não tá... Esse aqui é um LeBaron 81, um dos últimos 50 carros, né? E os últimos 150 Dodges saíram com a plaqueta de identificação como Volkswagen Caminhões. Primeiro que ele não é nem um Volkswagen nem um caminhão, então é bem pitoresco. Mas já era a nova denominação da empresa, uma vez que a Volkswagen da Alemanha, não foi a Volkswagen do Brasil que comprou a Chrysler, a Volkswagen da Alemanha queria a tecnologia para produzir caminhões. Inclusive o primeiro caminhão Volkswagen do mundo foi fabricado em São Bernardo do Campo e era essencialmente um caminhão Dodge com uma cabininha Volkswagen. Né? histórias da nossa indústria automotiva. Aqui um Dodge Dart 77 preto de fábrica, 4 portas, né? Esse carro tem a cara da repressão, né? Verdade. Preto, 4 portas, tal. O primeiro dono dele era Promon Engenharia, então esse aqui foi para levar executivos. E aqui nós temos 2 Lebaron. Os Lebarons, toda a linha 79, a cor preta era Special Order, né? Então, só era feito sob encomenda. Só sobre encomenda, não era uma cor de linha normal. A gente conheceu esse Lebaron 81, eu comprei, restaurei, depois apareceu esse. Quando eu fui ver, eles eram chassis sequenciais.
90.230, 90.231. Então, provavelmente tinham duas encomendas, a Chrysler fez na sequência para aproveitar sim. a pintura. Né? Outros mundos também hoje, né? Diz que hoje em dia, para você trocar a cor da linha de montagem, você gasta $5 mil de solvente, né? Nas fábricas atuais, né? Eu imagino. Eu estive na fábrica da Jeep, mas é um processo mais delicado, né? Para trocar na hora, assim. O que gasta de solvente para trocar é uma coisa de louco. Lá não, você pintava 2 carros, pintava 3, pintava 4. Tanto que... lembra aqueles Vectra GTX? Quando a gente lançou, a cor de lançamento era aquele laranja vulcano. Sim. Eu fui ver o carro descascando era branco embaixo. Eu falei, esse carro foi pintado. Não, todos os 10 que a GM fabricou, que a placa é GEN, todos eles são brancos, eles saíram branco de fábrica, foram levados para a engenharia experimental, e na engenharia experimental foram pintados de laranja vulcano. Incrível, pô, o cara não ia parar, também. trocar a tinta para pintar 10 carros de laranja, depois tem que lavar todo o negócio e tal. Nossa, incrível. Aqui o GTX na cor vermelha de Anápolis, que era a cor mais comum, né? É um carro bem bacana, era um ensaio da Chrysler para o Charger RT, ele tem os mesmos elementos do Charger RT, volante Valrode, bancos individuais com reclinador Probel, câmbio Clark de 4 marchas, as faixas laterais adesivas 3M, então tudo que a Chrysler fez no Charger RT, ela fez um ensaio aqui no GTX. E aqui o único de marca não Dodge daqui, mas feito na mesma fábrica, o Regente Cinca ainda. Meses depois, o Regente Cinca saiu em fevereiro de 67, a partir de agosto de 67 ele já recebe a plaquetinha fabricado pela Chrysler do Brasil. Então o Cinca Regente é um carro que foi fabricado só durante alguns meses, por isso que é um carro bastante raro, né? Bom, aqui, vale a pena aqui, né? Esse aqui é o nosso pioneiro, né? É um Dodge Dart 1970, chassi 1000 e pouquinho, segundo mês de produção, carro fabricado em outubro de 69. Ele é verde imperial com interior verde, né? Então um carro monocromático. E não só é o Dodge Dart nacional mais antigo que a gente tem, mas quando eu inaugurei o galpão também, eu fiz questão de que ele fosse o primeiro a entrar, né? Então, Fantástico. o que tem de legal nele aqui é efetivamente o interior, né? Tem esse interior no verde metalizado, as forrações de porta verde também. É um carro que tem um interior bem caprichado. Esses primeiros carros tinha muita coisa que vinha dos Estados Unidos ainda. E logo depois, em seguida, os interiores monocromáticos não estavam mais disponíveis, né? Ainda no ano modelo 70, eles passaram a ser de jersey preto e não tinha mais a opção de cores, né? E se a gente tem aqui o primeiro Dodge Dart Sedan nacional, a gente tem o primeiro Dodge Dart Coupé, né? Um Dodge Dart Coupé 71. Dodge Dart Coupé 71, esse carro tem 12 mil quilômetros, sem restauração. E inaugura a era dos coupés para a Chrysler do Brasil.